A cena se desenrola em uma praça pública lamacenta sob um céu cinzento e indiferente. A multidão, antes um mar de escárnio e pedras arremessadas, agora observa em um silêncio tenso e desconfortável. No centro de tudo, um homem está sendo sistematicamente desfeito. William Wallace, o herói da Escócia, é apedrejado e enforcado até quase a inconsciência, esticado em um cavalete e, por fim, eviscerado enquanto ainda vive. Cada ato de tortura é uma demonstração pública do poder esmagador do Estado, um espetáculo projetado para aniquilar não apenas um corpo, mas uma ideia. O executor, com suas mãos manchadas de sangue, espera por uma única palavra, um pedido de misericórdia que validaria o seu poder e quebraria o espírito da rebelião. Esse momento de tortura brutal não é o fim da história de Wallace, é a própria razão pela qual ela é contada. A narrativa cinematográfica nos sufoca, nos faz sentir a dor do protagonista, clamando internamente para que ele ceda e encontre um fim rápido. No entanto, o que acontece a seguir inverte toda a lógica do poder. O homem que está sendo destruído se torna o mestre da situação. O Estado, com toda a sua força, se revela impotente, incapaz de conquistar a única coisa que realmente importa, a vontade do prisioneiro. A execução se transforma de uma demonstração de poder em uma prova de sua limitação. A vitória de Wallace não foi conquistada em um campo de batalha, com centenas de homens, mas ali, sozinho em um cadafalso. A derrota física absoluta é o palco para o seu triunfo espiritual imortal, argumentando que a verdadeira vitória não reside em sobreviver ou conquistar um trono, mas na preservação dos ideais diante da aniquilação total. E é a partir desse clímax visceral que emerge a questão central da análise. Hoje vamos entender por que a vitória de William Wallace não foi em Stirling ou em Falkirk, mas no cadafalso, e por que o homem que morreu gritando é uma figura muito mais trágica do que parece à primeira vista. A jornada de Wallace não é a de um homem que nasceu para ser um rei ou ser um mártir, pelo contrário, a sua história é de um herói relutante, um homem que declarou explicitamente: eu não quero ser um mártir, eu quero viver. Ele foi forçado à sua jornada épica, não por ambição, mas por uma perda insuportável. Isso nos leva a uma reflexão fundamental sobre a natureza do heroísmo. É notável que personagens mais fortes e ressonantes na ficção são, muitas das vezes, aqueles que nunca desejaram a luta que lhes foi imposta. Seja bem-vindo, você está no Cine Memória. Após anos longe, educado por seu tio, William Wallace retorna à sua aldeia natal como um único e modesto plano: cultivar a terra, construir um lar e formar uma família. O roteiro o apresenta como uma leveza quase infantil, um homem descontraído que reencontra os amigos, joga pedras, muito distante do guerreiro sombrio que ele se tornaria. A sua motivação central é o amor por Muriel, a amiga de infância. O romance dos dois é construído sobre gestos simples e significativos, como a flor seca que ele guardou por anos, um símbolo da sua promessa silenciosa. O casamento secreto deles é uma tentativa desesperada de criar um mundo privado, um santuário protegido da opressão inglesa que pairava sobre tudo. A motivação de Wallace não é política nem patriótica, ela é profundamente pessoal. Ele não deseja libertar a Escócia, ele deseja apenas viver em paz com a mulher que ama. Esse mundo privado é brutalmente violado e destruído. A execução pública de Muriel, ordenada por um nobre inglês local, é o ponto de inflexão da narrativa. A direção de Mel Gibson captura esse momento com uma intensidade devastadora. O uso sutil de slow motion, a trilha sonora assombrosa de James Horner e a agonia crua no rosto de Wallace transformam a cena em um trauma indelével para o espectador. É nesse momento que a dor pessoal de um homem explode em violência pública. Seu primeiro ato de rebelião não é um ataque estratégico, mas um grito de vingança primal. É aqui que reside a tragédia inescapável da sua motivação. Heróis épicos tradicionais são movidos por dever, por destino, pela glória. Wallace é movido pelo luto. Sua cruzada interna é construída sobre as cinzas de um sonho desfeito. Ele não está lutando por um futuro que imaginou, mas contra um passado que ele não pode mais fugir. Cada vitória do campo de batalha é um eco doloroso do que ele perdeu. Um lembrete de que ele só se tornou um líder porque falhou em proteger a única coisa que lhe importava. Quanto mais ele se torna um herói para a Escócia, mais ele se afasta do homem que ele queria ser. Ele se torna um símbolo de liberdade para o seu povo no exato momento em que perde a sua única e própria razão de viver, transformando em uma figura profundamente solitária, mesmo quando cercado de milhares de seguidores. À medida que o Wallace se transforma de homem em símbolo, ele se torna cada vez mais isolado. Sua solidão é aguçada não apenas por uma dor interna, mas pela traição daqueles que deveriam ser seus aliados, a nobreza escocesa. O filme contrasta o idealismo populista e inabalável de Wallace com o pragmatismo cínico e interesseiro dos nobres, personificados na figura complexa de Robert the Bruce. A Batalha de Falkirk é o ponto culminante dessa tensão. A derrota escocesa é atribuída diretamente à retirada dos nobres e à traição pessoal de Robert, que luta ao lado dos ingleses.
Ver o homem que depositara sua confiança se revelar como um de seus algozes é um choque que deixa o público tão desnorteado quanto o próprio Wallace. Esse momento, embora historicamente impreciso, é narrativamente crucial. Ele serve para isolar o Wallace completamente, mostrando que a sua luta não é apenas contra um inimigo externo, mas contra a corrupção e a covardia dentro do seu próprio povo. Ele é um homem lutando por uma nação que, em muitos níveis, não merece o seu sacrifício. O filme deliberadamente sacrifica a precisão histórica para construir um mito mais poderoso e emocionalmente ressonante, amplificando a tragédia e a solidão do seu protagonista. Nos seus dias finais, a guerra de Wallace se move dos campos de batalha para o interior de sua alma. A conversa com a princesa Isabelle na masmorra é o teste final. Ela lhe oferece uma saída, jurar lealdade ao rei em troca de uma morte rápida e indolor, ou talvez até mesmo a vida. É a tentação definitiva, a chance de escapar da agonia que o espera. A sua recusa é um manifesto filosófico do filme. A frase icônica, todo homem morre, mas nem todo homem realmente vive, encapsula sua escolha. Nesse momento, Wallace personifica o princípio do estoicismo. A filosofia estoica ensina a focar naquilo que está sob nosso controle, nossas virtudes, nossa integridade, e a aceitar com indiferença o que não está, nossos corpos, eventos externos. Wallace não pode controlar sua execução, mas ele pode controlar a forma com que ele a enfrenta. Se ele jurasse a lealdade, como ele mesmo diz, ele já estaria morto por dentro. A liberdade, portanto, deixa de ser um conceito político sobre terra e soberania e se torna um estado interno. A verdadeira escravidão é a submissão da vontade, a traição dos próprios princípios. A verdadeira liberdade é a capacidade de permanecer fiel a si mesmo, mesmo que o custo disso seja a própria vida. O filme nos atrai com uma promessa de uma guerra épica pela libertação nacional, mas sua mensagem final é íntima e individual. A verdadeira batalha é pela integridade da alma. Armados com essa compreensão, retornamos à cena da execução. O grito final de Wallace, em plenos pulmões, não é de dor, mas um poder catártico. É seu último ato de comunicação, uma mensagem final enviada não aos seus torturadores, mas à história. A palavra liberdade, ecoada pela praça, silenciando a multidão e selando o seu legado. Sua morte se torna o catalisador que ele, em vida, não conseguiu ser. É o sacrifício de Wallace que finalmente inspira Robert De Bruce a abandonar o seu cinismo político e abraçar a causa pela qual Wallace morreu. Ao liderar a carga final em Burn Not Burn, Bruce não está apenas lutando pelos nobres ou por uma coroa, ele está lutando para honrar o homem que ele traiu e que, com sua morte, lhe ensinou o verdadeiro significado de liderança e liberdade. A imagem final da espada de Wallace arremessada por Bruce nos campos de uma Escócia agora livre simboliza que, embora o homem tenha perecido, seu espírito se tornou a própria fundação da nação. Ele perdeu todas as batalhas para, no fim, vencer a guerra. A jornada de William Wallace é a de um homem que só queria um lar e foi forçado a se tornar uma arma. Ele sonhava com um campo para cultivar e recebeu um campo de batalha para conquistar. A sua tragédia é que ele precisou ser completamente destruído para que o seu ideal pudesse viver. Ele não viveu para ver a Escócia livre, mas a Escócia só se tornou livre porque ele morreu. No final, a história de Coração Valente transcende as imprecisões históricas porque toca em temas universais de amor, perda e o indomável espírito humano em busca de um significado. Ela nos força a questionar o verdadeiro custo da liberdade e a natureza do poder. E talvez, no fim, o poder contra o qual William Wallace lutou nunca tenha sido a coroa inglesa, mas sim o vazio que todo poder tenta desesperadamente preencher. Eu sou o Nerd, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, se quiser ajudar o canal, temos aqui o QR Code para você fazer a sua doação, na descrição também tem o link, e na descrição lá no finalzinho também tem para você fazer a sua compra na Amazon com o nosso link, que facilita muito pra gente, porque ganhamos uma pequena comissão. Você não tem nenhum tipo de acréscimo no preço dos produtos que você já queria comprar, mas ajuda pra caramba na continuidade desse trabalho, beleza? Espero você no próximo vídeo, forte abraço!